A região de Bonito, que já é conhecida no mundo inteiro, atrai a atenção pelas belezas naturais, mas também tem problemas que precisam ser solucionados, alguns com uma certa urgência. As imagens que correram à internet mostrando um trecho seco do Rio da Prata estão longe de ser uma preocupação. Para o empresário que atua com turismo por lá há 25 anos, as atenções têm que se voltar para o Formoso, o rio do coração dos bonitenses. E é sobre isso que vamos conversar com o empresário e produtor rural Eduardo Folley Coelho. Eu sou Glaura Vilauba e este é o Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Eduardo Folley Coelho, é um prazer tê-lo aqui conosco no Na Íntegra Podcast. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Clara. Vamos repercutir a questão das imagens do Rio da Prata seco que viralizaram nas redes sociais e causaram polêmica e preocupação. O senhor que tem propriedade rural lá, né, que mexe com essa questão turística, essas imagens causaram preocupação para vocês que lidam diretamente com isso lá? Sim, não causaram preocupação porque a gente conhece bem a região. E todos os atrativos que estão no Rio da Prata estão no trecho que o rio tem bastante água. Tá? E o que é peculiar é que o trecho que está seco é rio acima. Tá? Então é estranho, né? Então, para baixo tem água e para cima não tem. Tá? Qual que é a explicação disso? O Rio da Prata, como muitos rios em Bonito, uma parte dele corre pela superfície e outra parte corre por debaixo do solo, que a região é tipo um queijo suíço. Tá? E como está com pouca água, esse ano choveu 40% a menos do que a média até agora, aproximadamente, o rio, nessa parte alta, ele está passando todo por debaixo do solo. O trecho que está seco do rio, eu não sei o tamanho exatamente, tá? E o Rio da Prata tem mais que 50 quilômetros no seu trecho total, tá? E o trecho que está seco deve ter uns 4, 5 quilômetros só. As nascentes lá do Rio da Prata, que estão no banhado do Prata, elas estão ativas, estão mandando água, aí a água chega num determinado ponto e infiltra toda no chão e vai nascer abaixo do ponto. Isso está repercutindo muito porque o trecho que está seco é debaixo de uma estrada asfaltada, que é a estrada que liga Bonito à BR-262, que é a estrada que o pessoal pega para ir para o Recanto Ecológico Rio da Prata. E, então todos os atrativos da região, o Recanto Ecológico Rio da Prata está funcionando normal, a água está super cristalina, tem muita água, porque nasce muita água dentro da nossa fazenda, que nós temos a nascente do Rio Olho d'Água. O Santuário do Prata está funcionando bem, o Jardim Ecopark está funcionando bem, tá? Todos e também um outro balneário que eu esqueci o nome agora, estão todos funcionando muito bem. Mas isso significa que a seca esse ano veio mais rigorosa. Veio bem mais rigorosa e para piorar um pouquinho, tá? A gente teve também no ano passado, o ano 2023, a gente teve na região lá, nos nossos pluviômetros, a quantidade de chuva foi normal. Só que a gente teve muitas chuvas muito concentradas, muito fortes. E essas chuvas muito fortes, elas escoam muito o superficial e vai embora. E absorve menos no solo. Então, a gente tem a Lagoa Misteriosa, que já vem baixando o nível da Lagoa Misteriosa faz uns 3 anos. Porque a gente está nessa situação, o lençol freático está rebaixando. Mas isso é cíclico, né? E por causa de que as chuvas estão muito fortes e poucas chuvas por ano. Tá? Então isso não é bom nem para a pecuária, nem para o turismo, né? E com isso o rio turva um pouco mais, mas tem bastante coisa boa acontecendo também lá. Quando imagens como essas passam a viralizar e povoar as redes sociais, foca-se muito em Bonito. Todo mundo fica pensando, falando sobre aquele assunto. Isso, de uma certa forma, é positivo, né, Eduardo? Sim, é positivo no sentido de que as autoridades elas prestam mais atenção na região e se sensibilizam para ajudar a resolver eventuais problemas. Né?
E nós já tivemos crise lá em 2018, que o Rio da Prata ficou com as águas totalmente vermelhas, que isso nunca tinha acontecido, que aconteceu duas chuvas muito fortes, de quase 100 milímetros, um dia na sequência do outro, e pegou uma área grande que o proprietário estava convertendo para soja, e não tinha dado tempo dele fazer as curvas de nível, a conservação de solo, né? O Rio da Prata ficou vermelho. Em função daquilo, saiu uma série de medidas positivas, né? O governo acabou se sensibilizando depois de bastante de repressão da sociedade para atuar, né? Porque naquela época também tinha um tanto de gente falando, isso foi um problema pontual, né? E só que depois foi mostrado que aquilo não era um problema pontual, que além daquela lavoura que hoje já foi resolvido, está com todos os terraços lá, tinha vários outros problemas acontecendo que fazia com que o rio ficava turvo, não com água vermelha, mas que o rio ficava turvo 30% dos dias do ano. Por exemplo, depois de todas as medidas tomadas, o rio está ficando turvo talvez 3, 4% dos dias do ano. E ele turva, ele em 2, 3 dias ele volta a ficar cristalino. Então, quando aparece um problema, a gente tem que transformar o limão numa limonada e tentar envolver todo mundo sem ficar apontando o dedo para, isso é culpa do fulano de tal. Porque, via de regra, os problemas são multifatoriais e a gente precisa do apoio das pessoas para resolver. Hoje, lá, você que convive com a comunidade, o que precisa melhorar? O que está faltando de incentivo, de um olhar mais cuidadoso, tanto do poder público quanto da iniciativa privada? Bom, é complexa a resposta, mas eu vou tentar dividir ela. E, por exemplo, o principal problema da região de Bonito hoje, ele está na cidade de Bonito e Bodoquena. Quando fala região de Bonito, região que a gente chama de Serra da Bodoquena, é Bonito, Jardim, Bodoquena. A gente tem a área urbana de Bonito, ela está na bacia do Rio Formoso, tá? E a cidade contribui para a parte quase o fim do Alto Formoso, assim, na parte ainda alta do rio. E quando chove forte, não precisa chover forte, pode ser uma chuva média, então todo o escoamento de água da cidade acaba indo para o Formoso, né, que é a drenagem de águas pluviais, tem que ir para os rios, e o rio fica vermelho. Isso é muito frequente, qualquer chuva pequena. Isso não era assim antigamente, quando a cidade era menor. Bodoquena, a mesma situação. Tá? Então, o cuidado da comunidade com o lixo é muito ruim. Acabou de ser feita uma operação de parceria da Prefeitura Municipal com o IASB. Tá? Essa é a segunda operação esse ano. Tá? E a quantidade de lixo dentro dos córregos é muito grande. Até fogão e geladeira achou. Então a gente precisa de uma conscientização maior da população com esse assunto de lixo. Bonito tem uma boa coleta de lixo, tem reciclagem, mas uma parte da população não colabora. Então precisa melhorar. Então, o principal problema hoje nosso é urbano. Jardim já não tem esse problema, porque Jardim está no Rio Miranda, e está nas margens do Rio Miranda, e então as águas pluviais não contribuem para o Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio muito privilegiado, porque ele está todo longe da cidade, ele é longe das cidades. Então isso ajuda muito ele. Um outro problema muito sério que a gente está na região, principalmente de Bonito, é o parcelamento do uso do solo para fazer o tal dos sítios de lazer. Então, tem quase 500 sítios de lazer só no município de Bonito, praticamente todos eles em beira de rio ou de córrego, e cada pessoa dessa, ele faz um pequeno desmatamento na mata ciliar, que não pode, é proibido. Essa é uma briga antiga do Ministério Público, né? É proibido, mas não é todos, mas uma grande parte faz. Querem construir, ele né? ele quer ter um sol lá na beira do rio. Aí ele constrói fora da PP, porque ele não, às vezes não é louco de construir na PP, que o Ministério Público vai mandar desmanchar. O Imasul também vai mandar desmanchar. O cara faz uma estrada para chegar na casa dele, sem cuidar de conservação de solo, faz as trilhas para chegar no rio, e aí
aumenta quando chove, aquela água vai toda para o rio. E muitas vezes, alguns deles fazem um sistema de esgoto rudimentar, a maior parte assim, que acaba escoando alguma coisa para o rio. E o mais impressionante, vamos dizer que você tem 50 sítios de lazer na beira do rio. O de baixo vai pegar água contaminada do de cima. Entendeu? E está tudo bem. Eles captam no rio também que não pode. Agora, como que vai resolver isso, Eu Eduardo? sei, não, mas o governo do estado fez um trabalho muito grande recente. Esses problemas estão identificados há muito tempo. O IASB mesmo fez um plano de trabalho, entregou para o governo anterior, elencando vários pontos de problema. E agora, final do ano passado, esse ano, o governador anterior fez bastante coisa, mas o governador, o Eduardo Riedel, ele tomou a decisão de formar um grupo de trabalho com várias instituições governamentais e mais Sanesul, que é governamental, e MS Pantanal, que cuida de esgoto de Bonito, e fizeram um diagnóstico profundo dos problemas de Bonito, tá? E elencaram uma série de soluções. Esse plano foi apresentado para o governador agora no mês de junho, e o governador afirmou: eu vou aportar vocês terminam os orçamentos, eu vou aportar os recursos necessários para resolver os problemas. Entre eles esses dois que eu falei, da cidade e do sítio de lazer. As propriedades rurais, por exemplo, até pouco tempo atrás, todo mundo colocava a conta em cima da soja. Ah, é culpa da soja, a soja está acabando com Bonito, monocultura. O que acontece com a soja? A soja já foi dado um encaminhamento anteriormente que qualquer conversão de uso do solo é preciso ter um projeto de conservação de água e solo, que vai também olhar as estradas também. Então, no domingo eu assisti uma palestra, eu participei lá da Pantanal Tech, eu fiz uma fala sobre conservação de solo, a visão do produtor rural, e teve uma fala do Fernando, que é da Semadesc. Ele apresentou que em função desse decreto, né, que exigiu a conservação de solo, o projeto de conservação, foram feitos mais do que 100 mil hectares na região das bacias do Prata, do Formoso e do Betione. Isso é muito significativo. Tanto que o Rio da Prata, o Mimoso, estão turvando muito pouco agora, porque já melhorou demais com essas medidas. E o governo anterior também fez uma lei que protegeu o banhado, que é uma lei estadual que protege o banhado. Então isso era uma reivindicação muito antiga. Então a gente está avançando. Agora o Formoso não está avançando. Por quê? Por causa da cidade, que é muito mais caro arrumar a cidade, depende de muita gente, depende de muito recurso, e por causa dos sítios de lazer. E também alguns problemas pontuais, algumas propriedades rurais. Mas tem uma pessoa rodando a cidade, rodando o meio rural, que é o Paulo Ximenes, que trabalha na Semadesc, que ele vai, quando tem problema, ele vai procurando, ele conversa com o produtor rural, fala: você tem um problema pontual aqui, vamos ver como é que faz para solucionar, ele ajuda a pessoa na solução técnica. Então, na área rural, fora o sítio de lazer, eu estou bem tranquilo que a gente deu um encaminhamento. Agora, é uma questão de tempo de poder fazer todas as conservações de solo, né? Então, se tem uma propriedade de pastagem que está muito degradada, tem aquele monte de treira de gado, tá? Ele acaba carregando água para o rio. A chuva cai, o solo está compactado, porque está com super pastejo, acaba turvando o rio. Então, até o dia que essa pessoa reformar a pastagem dele, fazendo as curvas de nível, a gente vai ter um problema. Mas ele tem o direito de manter aquela pastagem degradada. Você não tem lei que obriga a pessoa a mudar isso, né? A parte econômica vai fazer ele acabar mudando, né? Falando da questão dos sítios de lazer, o que você apresentaria de solução, já que a propriedade é privada, né? Mas só tem aquela parte ali na beira do rio que ele tem que respeitar as regras, né, Eduardo? Sim.
A solução para o sítio de lazer, primeiro, a estrada tem que ter conservação de solo. Tá? Então tem que ter as lombadas, as saídas, caixas de retenção. Então tem que ter um órgão que exija isso. Sim, o governo vai exigir. Desse condomínio, né? O governo vai exigir. São condomínios, né? Em função desse trabalho que eu falei que o governo fez, eles vão fiscalizar todo mundo, vão notificar e vão exigir que as pessoas façam conservação nas suas estradas, replantem o que destruíram de APP, se não é anterior à lei aí, mas que é tudo recente. Vão fazer a pessoa refazer a parte de mata ciliar. Que é a da beira ali, né? Que é a beira do rio, a mata ciliar APP, que é a área de preservação permanente. E pode construir aqueles piers ali? O piers pode construir mediante licença, que isso foi outra medida que foi tomada do ano passado para cá. Porque fica um do lado do outro, né? Porque estava tudo liberado, a pessoa podia fazer um monte de pier. Então agora tem um regulamento que limitou e tem que licenciar tudo que é pier, que antes não precisava licenciar, a não ser que fosse para o turismo, para lazer não precisava. Então o governo vem apertando. Aí outra coisa que o governo vai exigir e tem que fazer é exigir que a pessoa tenha um sistema de esgoto calculado por um engenheiro e que não vá nada para o rio. Né? E a captação de água, se ele tiver, ela tem que ter outorga. Né? E o Rio Formoso, ele pode parecer que o rio tem muita água, né? Mas não tem tanta água assim. E tanto que tem uma lei municipal que proíbe a captação no Rio Formoso para abastecimento da cidade de Bonito. No começo da nossa conversa, você estava dizendo assim, olha, o da Prata não me preocupa, o que me preocupa são os outros rios. Eu estou notando que é o Formoso que te preocupa mais, né? Não, o Formoso... Ele está mais sacrificado, né? Eu fui secretário de turismo de Bonito por um ano, lá em 97, 98, eu sou ruim de data. E, na época, o Rio da Prata tinha um texto lá na prefeitura de Bonito, que o Rio da Prata é divisa de município de Bonito com Jardim. E o Formoso nasce no município de Bonito e deságua no Miranda dentro do município de Bonito. Então é totalmente dentro do município. Então no texto, não existia Rio da Prata no texto como um rio importante para Bonito. E eu tinha empreendimento no Rio da Prata, e o Rio da Prata é um rio importante. Então eu organizei, com a devida autorização do prefeito, para incluir o Rio da Prata. Hoje o Rio da Prata ele é tão importante quanto o Rio Formoso para a região. Tá? E agora, o Rio de Bonito, do coração do bonitense, tá? É o Rio Formoso. Tá? E ele é um rio que o governador ele fez um plano de trabalho para o Rio Formoso. Entendeu? Porque é o rio que está piorando. O Rio da Prata vem melhorando muito, o rio Mimoso vem melhorando muito porque num conjunto de ações que participou a Promotoria de Bonito, o IMASUL, o IASB, que é o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, que sou presidente, o Sindicato Rural e a Prefeitura, foi tocado um projeto que chama Águas de Bonito, que começou há uns 4 anos atrás e ele mudou a realidade do Mimoso. Porque a gente fez cercamento de matas ciliares, proteção de nascentes, terraço, curva de nível, caixa de retenção para tudo que é lado, conservação de estradas, deu um monte de ações. Em alguns lugares que não dava para fazer curva de nível, alguns foram feitos barreiras de pedra para conter o barro que chegava no rio. Então mudou o rio. O rio está com mais água do que tinha antes, porque as nascentes estão segurando mais. E também esse rio passava turvo 40% dos dias do ano. Agora, eu nem sei quanto que coisa. A chuva está meio irregular esse ano, mas esse ano não ficou turvo. Então está muito melhor. Então talvez agora vai ter 3, 4. E o Rio Mimoso sempre foi um rio pior de qualidade de água do que o Formoso. E ele está mais bonito que o Formoso. Então, ele deságua no Formoso. O Rio Mimoso deságua no Formoso, lá na parte baixa do Formoso. Então, Eduardo... Então, quando você faz um trabalho bem feito, que você envolve várias instituições, sem ficar apontando o dedo para falar tudo é culpa de fulano de tal, você tende a resolver o problema com diálogo, mas tem que ter paciência, porque tem coisas que demoram a avançar. Né?
E no Mimoso tem muita coisa para ser feito. A gente trabalhou bastante no Alto Mimoso, agora está começando o trabalho no Médio Mimoso, onde tem a fazenda que a gente tem lá, que é a Estância Mimosa. E aí, a hora que for para o Baixo Mimoso, aí a situação é um bocadinho mais complicada, porque é um monte de pequena propriedade, aí o solo mais arenoso, um solo mais que é mais fácil para o rio, e bastante pecuária, bastante fazenda degradada. Então, mas nós estamos indo de cima para baixo, né? Então, quando a gente chegar lá embaixo, mas lá nessa parte baixa, a gente já atuou também, porque quando foi feita a estrada de Bonito para Aquidauana, pelo chamado 21, né? Chama 20, a gente chama os antigos 21, eles chamam Águas de Miranda, né? E quando fez essa estrada, virou uma desgraça no Baixo Mimoso, porque corria um monte de sedimento da estrada que ia direto para o rio. E demorou o governo apertar o empreiteiro para resolver o problema. Então o pessoal lá do Baixo Mimoso estava angustiado, que eles formamos um grupo que chama Amigos do Mimoso, e eles viam as imagens da parte de cima do rio hipercristalino. Chovia e o rio continuava cristalino. E a E lá realidade e a deles? realidade deles, o rio vermelho. Então eles ficavam malucos, né? E aí o grupo ajudou a pressionar, sensibilizar o governo, né, para apertar a empreiteira, né, porque não é da cultura da empreiteira cuidar desse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que também o grupo de trabalho identificou, que qualquer obra pública, tá, principalmente estrada, precisa ter cuidado de não turvar os rios de águas cristalinas. E o grande agravante do Formoso é essa questão de estar muito próximo da civilização, né? Sim, E esses sítios de lazer estão se proliferando sim, com uma velocidade é, difícil de controlar, né? sim. Mas o governo está comprometido, né? E eu acho que controla. Eu acho que acaba controlando. E aí eles provavelmente vão baixar alguma legislação que dificulta um pouquinho mais o parcelamento. Tá? E eu acho que isso aí vai vir também. É, é, é uma coisa que tem que estudar bem, que tem lei federal, né? Também, que eles vão ter que dar uma olhada, né? Mas vai vir um pouquinho mais de dificuldade para isso. Eduardo, a gente está vivendo hoje, para a gente encerrar, a gente está vivendo hoje uma questão aí do Pantanal, né? Que ministras vieram essa semana, o fogo no Pantanal continua, né? E isso volta os olhos para o produtor rural, porque a ministra Marina Silva, inclusive, disse que 85% tem origem do fogo, tem origem nas propriedades privadas. Isso gerou um posicionamento por parte do presidente do Sindicato Rural de Corumbá. Enfim, houve aí uma polêmica. Mas, assim, eu trago o seu exemplo aqui para mostrar para as pessoas que é possível uma virada de chave. Você fez isso há 25 anos, né? Você trocou essa questão de produzir, de ser produtor rural para ser uma pessoa que usufrui do turismo, né? Como que você analisa isso? Foi bom? Você está curtindo essa nova realidade? Posso dar uma resposta de quase meia hora aqui? Vou tentar Em 5 sintetizar. minutos. Tá? É o seguinte, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o fogo no Pantanal. Eu acabei de vir da Pantanal Tech aqui da UANA, um evento fantástico promovido pela UEMS, e tem muito pouca fumaça no ar. Tá? E eu também olhei hoje no Wind, que é um aplicativo que tem os focos de calor, e diminuiu muito os focos no Pantanal. Para quem quiser acessar, como que É o faz? Windy, WINDY. Aí lá é facinho, você consegue ver os focos de calor, você consegue ver as chuvas, a chuva que vai ter nos próximos dias, a direção dos ventos, a temperatura, é fantástico e é gratuito. É uma app. Ele entra no Google Play ou no coisa de todos os tipos de celular, você consegue baixar. Então já diminuiu muito os focos de calor, e até conversando com uma pessoa, um amigo meu lá de Corumbá, que cuida de uma ONG, ele falou, agora nós estamos com um problema, que está chegando gente demais para ajudar a apagar o fogo, e a gente tem que administrar isso, porque não tem frente e a logística para espalhar as pessoas. Então o fogo no Pantanal já diminuiu muito. E se você observar, eu não sou especialista naquele assunto, mas quase todos os fogos estavam na beira do Rio Paraguai. Tá?
fazendeiro botar fogo na beira do Rio Paraguai? Ali na frente de Corumbá, fazenda abandonada, onde pegou muito fogo. Entendeu? Então, eu não acredito. Eu acredito que a questão é multifatorial. Pode ser isqueiro, pode ser algum produtor rural, pode ser algum problema de Energisa. Tá? Então, é muito querer simplificar demais, colocar na, na, no colo de um produtor rural. Eu conversei com vários produtores rurais lá nesse evento Pantanotec. Está queimando na sua região? Eu falei, não, que não tá queimando. Porque o lugar que o Pantanal está com uma boa ocupação de gado, queima menos, porque o gado diminui a matéria, né? E acho importante demais ter as unidades de conservação. O IHP tem um monte de unidades de conservação lá, cuida de mais que 200 mil de unidades de conservação, hectares, não está pegando fogo em lugar nenhum. Eles têm um sistema de prevenção forte, inclusive estão ajudando aonde está pegando fogo. A palestra que eu dei na Pantanaltec foi sobre conservação de solos. E o que eu sou produtor rural também, né? A gente tem, por exemplo, na pecuária, a gente faz lavoura só para fazer silagem para o gado comer. E o meu tema lá era mostrar que sustentabilidade é bom para o produtor rural, tá? Eu acredito que quando você tem sustentabilidade, você ganha muito mais dinheiro, que você gasta menos e você fica mais produtivo. Só que isso exige que você tenha mais observação. Na fazenda Cabeceira do Prata, que tem o Recanto Ecológico Rio da Prata, hoje teve uma época que 80% dos recursos estavam vindo do ecoturismo, tá? Porque lá é um atrativo importantíssimo, uma flutuação em rio de água limpa, cheio de peixe, sempre a 24 graus. Você enxerga, né, no trecho inicial, que no rio Olho d'Água, você enxerga 30 metros de visibilidade. Quando anda no Prata, você passa a ter uma visibilidade de 15 metros. E água a 24 graus, isso é fantástico, cheio de peixe. Isso é muito incomum a nível de mundo, né? Você tem isso na África, algumas águas quentes e coisa, mas tem crocodilo, tem hipopótamo, tem uns bichos que não dá para Os você entrar predadores. não dá para você entrar dentro d'água, né? É. Então aqui é um espetáculo. Tem sucuri, mas a sucuri nunca pegou ninguém. Tem jacaré, jacaré nunca mordeu ninguém. É diferente que o crocodilo, né? Então é fantástico. Então por isso coisa. Hoje o turismo deve representar 70% da renda da propriedade e a pecuária os outros 30%. Então é perfeitamente viável compatibilizar as atividades e uma soma com a outra. Porque o turista ama ir ver uma vaca, andar a cavalo, ver as galinhas, ver os carneiros. O nosso passeio a cavalo, ele passa na ordenha, que a gente tem uma ordenha de gado leiteiro e gerolando. O visitante desce, vai coçar os bezerrinhos, tira foto. É a experiência que eles Aí ele falam, tem um né? tourinho lá que eles podem subir em cima dele, tirar foto. Aí depois ele continua o passeio a cavalo, passa no meio de um gado Nelore. Às vezes passa por uma vaca meio sangue Nelore Angus, que é preta, e o bezerro ao pé dela é branco, que é de embrião de Nelore. Ou é um filho ou é leiteiro, então é uma vaca preta e um bezerro vermelho, pintadinho, ou bezerro branco, o que é isso? O cara fica curioso. Então as atividades somam. E o, eu sou neto do Laucídio Coelho, que foi o maior proprietário de terras do Mato Grosso, talvez do Brasil na época. E ele nasceu lá em 1900 quase nada. E, e ele é uma pessoa que observava muito. Herança, eu acho que ele recebeu 6 ou 12 bezerras ou novilhas. E ele terminou o cara mais rico do Mato Grosso do Sul. Ele tinha mais que 400 mil cabeças, sei lá quanto de terra ele tinha. E, e ele falava, lá em 1940, 1930 e pouco, ele falava: você tem que observar a natureza, botar a natureza para trabalhar ao seu favor, porque é muito caro trabalhar contra as forças da natureza. Então, vendo as frases dele, que um tio meu escreveu um livro sobre ele, com as frases, ele já tinha esses conceitos que a gente tem hoje de ESG, de bem-estar animal, então, o jeito de tratar a equipe.
Tá? Então, e ele é um observador da natureza. Então eu acredito nisso. Quando o produtor rural consegue observar as coisas, cuidar mais, ele usar menos as receitas de bolo. A gente tende a estar fazendo muita receita de bolo, tá? E a gente acaba gastando mais, né? Porque quando a gente fica fazendo só as receitas de bolo, tá? A gente está trabalhando muito para a indústria de agroquímicos, a indústria de adubos, de fertilizantes, toda essa cadeia aí, né? Então, acho que a gente tem que observar mais o meio ambiente e botar ele para trabalhar a nosso favor, como meu avô falava. Eduardo, eu agradeço suas informações aqui no Na Íntegra Podcast. Muito obrigada. Valeu mesmo. Tá? Muito obrigado, Cláudia. E você aí que está acompanhando o Na Íntegra Podcast, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, você sabe. Para ficar bem informado com as notícias de Mato Grosso do Sul, acesse o portal Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!